1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois primeiramente lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Até versículo 4. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, mais uma vez, nós te louvamos, agradecemos aquele o qual dedicamos a glória, louvor, adoração. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de nos reunir, Senhor. Agradecemos as bênçãos, agradecemos a palavra, o testemunho, Senhor, a mesa, ó Deus, e todos os privilégios da comunhão que o Senhor tem nos dado, compartilhado conosco. Nós agradecemos, nós te louvamos, desde já pedimos, Senhor, por este novo ano que somente se inicia, e nós pedimos tuas graças, teu livramento, Senhor, que seja um ano de muitas bênçãos para cada um de nós. Nós oramos, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse capítulo 15 aqui de Coríntios é um capítulo muito especial. Às vezes, né, quem ouve isso deve achar um pouco engraçado, né? O pastor vive falando isso. Né? Esse texto é especial, esse texto é o melhor do Novo Testamento, esse é o melhor do Antigo Testamento, esse é o melhor dos Salmos. Porque a palavra realmente está cheia de preciosidades, de tesouros, né? É um pouco estranho a gente falar que um texto é especial, mais especial do que os outros. É muito mais uma perspectiva, né? Quando a gente lê e aquilo que a gente descobre. Mas aqui no capítulo 15 é um texto de Paulo dedicado à ressurreição. Então ele é muito especial nesse sentido, porque ele é um capítulo inteiro dedicado a talvez a principal doutrina do cristianismo, da fé cristã, do evangelho, a ressurreição, a de Cristo e a nossa, né, do povo de Deus. Então, nós já pregamos alguns anos atrás uma série somente nesse capítulo, e a gente recomenda que você medite, leia, né, e busque aprender desse capítulo tão precioso. E eu penso aqui hoje que a gente está junto para a comunhão, a ceia, em primeiro lugar, uma expressão que liga esse texto com o texto de Coríntios 11, que é o texto clássico onde o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. A gente lê tanto nos evangelhos, mas muitas vezes lemos ali em Paulo, e Coríntios 11 é quando Paulo também narra a noite de Jesus com os discípulos na ceia. E há uma expressão que liga esses dois capítulos, que liga esses dois textos, que é essa expressão presente aqui no versículo 3, onde Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E a gente logo se lembra da expressão que ele introduz a ceia lá no capítulo 11, invertendo as palavras: aquilo que recebi é também aquilo que eu transmito a vocês. Essa primeira expressão de Paulo, que transmite tanta coisa. Porque Paulo era um teólogo, talvez o maior teólogo do Novo Testamento e o maior teólogo de todos os tempos. Ele era um pensador, ele era um mestre, ele era um intérprete da lei, das Escrituras. Mas quando ele diz: o que eu recebi, eu transmiti a vocês,
ele está nos dizendo algo muito importante, que o evangelho foi recebido, inclusive por ele. Ele recebeu o evangelho de Jesus, do Espírito Santo. O evangelho não foi criado por Paulo, alguns até dizem isso. Não foi elaborado por Paulo, nem por nenhum dos apóstolos. O evangelho é, em primeiro lugar, recebido. E essa é algo tão maravilhoso a respeito daquilo que a gente aprende com os apóstolos, daquilo que a gente aprende com o apóstolo Paulo. O que é isso que ele recebeu e que ele transmite a nós? E que a ceia do Senhor traz isso de volta. Que história é essa? Que verdade é essa? Que mensagem é essa? E nesse texto que nós lemos aqui, voltando a Coríntios 15, algumas afirmações nós queremos fazer a respeito desse evangelho, dessa mensagem recebida pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, é que essa é uma história que precisa ser lembrada. Esta é uma história que precisa ser lembrada. Paulo começa aqui em Coríntios 15 dizendo assim: quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Quero lembrar. Então, essa mensagem, ela é uma história. E essa é uma história que precisa ser lembrada. Evangelho também é história e precisa ser rememorado, lembrado. Jesus disse isso quando? Na ceia. Ao associar os elementos com a salvação, com o sangue, com o corpo, com a cruz, com a redenção, o ato simbólico da ceia, do compartilhar, ele disse: façam isso o quê? Em memória. Em memória. É preciso lembrar, rememorar, trazer à memória, recontar. É uma história que precisa ser recontada. E Paulo aqui dá alguns detalhes dessa história, os pontos principais. Uma história sempre tem muitos detalhes, né? Mas uma coisa que não pode faltar quando a gente está contando uma história é esquecer daquilo que é o principal. E aqui Paulo diz que a história que é contada e relembrada é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa história possui um enredo central. E esse enredo central é o que a gente chama de evangelho. Que Cristo morreu e ressuscitou. A gente não pode chamar de... O evangelho não é cada detalhezinho da vida de Jesus. Se Jesus fez um milagre desse jeito, se Jesus conversou com aquela certa pessoa, que Jesus expulsou aquele demônio, que Jesus fez isso, isso tudo faz parte da história e da missão. Mas o que a gente chama de evangelho é essa parte central da vida de Jesus que fala da sua morte, sepultamento e ressurreição. Sem essa parte, não pode tirar essa parte. É essa parte que é o evangelho. Que ele morreu e ressuscitou, e por causa disso existe religião cristã. Nós estamos aqui só por causa disso, porque nós cremos nessa verdade, nessa mensagem. A expressão que Paulo usa aqui, segundo as Escrituras, nos falam muitas coisas. Uma delas é entender que, como Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, isso quer dizer o quê? Que não foi um acidente.
que não foi o plano de Jesus que não deu certo. Ele veio para ensinar, ele veio para ser um mestre, guiar o seu povo, mas ele não foi aceito, foi rejeitado, foi morto, preso e... Quando Paulo nos lembra, ele morreu. Foi crucificado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso já nos lembra que não se preocupem, o plano foi cumprido. Estava ali no controle do Pai, de Deus. Era isso mesmo que Jesus veio fazer. Foi predito, foi planejado. Segundo as Escrituras também, quando Paulo fala, esse é o Evangelho, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, segundo as Escrituras, nos dá um ponto de partida sólido, basilar, para a nossa mensagem, para a história. É segundo as Escrituras. Não é segundo a minha cabeça. Não é segundo aquilo que eu sinto. Não é segundo aquilo que eu acho. É segundo as Escrituras. O Evangelho, ele é sim uma mensagem bastante pessoal. A gente passa, a gente testemunha de uma maneira pessoal. Mas antes de ser pessoal, ela tem essa base muito sólida aqui. São as Escrituras. Não é uma mensagem subjetiva. Ela é real, concreta. Às vezes a gente ouve expressões do tipo, Jesus para mim é 3 pontinhos. É completo. O que Jesus é para você? Ele pode ser tanta coisa. Há uma maneira pessoal de interpretar Jesus, mas Evangelho não é Jesus é para mim. Evangelho é segundo as Escrituras, Jesus foi, fez. Não é o que eu acho. O que eu acho interessa pouco. O que é de fato, o que foi registrado nas Escrituras, o que foi transmitido, passado. E é isso que Paulo diz que ele recebe e transmite aos irmãos, transmite aqui para nós. Uma história que precisa ser lembrada. Segundo lugar, o Evangelho também é uma verdade que precisa ser recebida. O Evangelho é uma verdade que precisa ser recebida. Paulo diz ali aos Coríntios, o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Então essa mensagem eu preguei a vocês, eu transmiti, eu enviei, eu ensinei, mas vocês receberam. E vocês estão firmes nela. Nós, hoje em dia, mais do que nunca, a gente recebe muitas mensagens. Nós vivemos a era da comunicação. Mensagem é o que você vai receber o tempo todo, o dia todo. Nós temos esse negócio aí agora conosco, o celular. Nesse momento ele está mandando mensagem para você, não olhe, não pare. Por quê? Porque nessa era da mensagem, da informação, você já sabe que tem muita mensagem que não precisa ser lida. Não tem a menor importância, não vai mudar sua vida, não vai te trazer nada, você já sabe isso. Mas está ali, alguém mandou uma mensagem para você, uma empresa, um robô. Nós chamamos isso de spam. Uma mensagem que a gente recebe, mas que não tem importância. Mas você recebe. E aí? Aí a gente tem que começar a entender o que é receber mesmo. O que é receber e receber? O fato de você ser o receptor de uma mensagem, está ali guardadinho, né, numa pastinha, é para você, se você quiser está ali. Significa que você recebeu aquilo? Não. Então a gente tem que entender que o Evangelho ele não é uma mensagem
que chegou para você, legal, ouvi, concordo, marquei, tiquei como lido, arquivei. Não, essa mensagem exige de nós uma reação, uma resposta. Paulo qualifica esse receber. Ele diz: vocês se apegaram firmemente, estão firmes nessa verdade, nessa mensagem. Não, o evangelho não é uma coisa que a gente aceita uma vez só, recebe, arquiva, está tranquilo. Em reuniões muito burocráticas, nós temos esse sistema. Não sei se José vai se lembrar. No presbitério, a gente tem aquelas reuniões da organização da igreja, né, Flávio? Aí chegam documentos, comunicados. Você não quer fazer absolutamente nada com aquilo. Mas é um documento oficial. Chegou da igreja, chegou lá de cima, chegou de um presbitério. Você olha aquilo, tá, mas ninguém tem intenção de fazer nada. Qual é o procedimento correto? Recebe, arquiva. Você lê lá, documento X, vindo não sei da onde. Recebe. Favoráveis? Recebe, arquiva. Pronto. Põe ali, próximo. O evangelho não, a gente não trata assim. Essa mensagem não pode receber e arquivar. É aquele tipo de mensagem que exige resposta, reação. Mesmo que essa reação seja rejeição. Não quero. Pode avisar que estou fora. Mas não se arquiva o evangelho. Nós recebemos a verdade dele e devemos viver a partir dessa verdade, dessa mensagem. O evangelho é uma espécie de rota. É um mapa. É um GPS no qual agora a gente configura a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso viver. E a gente vive segundo aquilo, onde aquela direção nos levar. É esse tipo de compromisso. É o compromisso de mudar de rota. Às vezes a gente está andando, né, aquela famosa, a gente confia ou não confia no GPS? No Waze. O Waze mandou sair da pista principal. Esse é o caminho que eu conheço. Mas ele está dizendo que esse caminho é melhor, que vai sair do trânsito, você vai obedecer ou não? O evangelho, ele é um mapa, e esse mapa muitas vezes vai mandar a gente sair da rota que a gente está acostumado. A questão é, estamos firmes nessa rota? Nós vamos seguir essa direção? Ou vamos seguir o caminho que a gente conhece, da nossa própria cabeça, o que a gente sempre fez? Então, estar firme no evangelho, está falando, não, eu estou seguindo essa rota, Jesus é quem me guia, ele é o meu GPS e eu vou com ele. Mas nós já saímos daquela pista larga, boa, mas esse é o novo caminho. É um caminho mais estreito, é um caminho mais difícil, mas esse é o novo caminho que me leva até lá. Uma verdade que precisa ser recebida, que exige resposta de nós. Nós aprendemos também nesse texto que o evangelho ele é uma notícia que precisa ser transmitida. O evangelho é uma notícia que precisa ser transmitida, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, diz Paulo. Ele usa outras expressões aqui. 1 Coríntios 15, o evangelho que lhes preguei, a palavra que lhes preguei. A gente percebe claramente em Paulo uma preocupação em transmitir o que recebeu. Precisa ser transmitido. Ele entende isso como missão. O evangelho ele tem essa característica também muito especial, irmãos. Ela é uma mensagem, uma verdade que não pode ser guardada com quem recebe.
ela tem que ser, ela exige ser transmitida, ela é notícia. Talvez se a gente fizesse essa ligação entre evangelho e notícia, a gente entenderia isso mais facilmente. Porque notícia é uma coisa que a gente gosta de dar. A gente adora dar uma notícia. A internet tornou a notícia uma coisa muito rápida. Você quer ser o primeiro a retransmitir aquela notícia. Então, pingou ali no seu celular aquela bomba, você já joga para os grupos, porque você quer dar a notícia. Seja boa, seja ruim. Vê a cara de uma pessoa, né, a boca aberta, a mão no rosto, assim como quem? Não, verdade. Todo mundo adora essa sensação de quem trouxe uma notícia. Então, notícia é uma coisa que a gente gosta de dar. Então, evangelizar seria alguma coisa que deveria nos dar prazer o tempo todo, porque evangelizar é levar uma notícia boa e nova. Então, se a gente associasse evangelho à notícia, talvez isso nos ajudaria a entender a dinâmica dessa mensagem que a gente tem que transmitir com alegria e com disposição, como quem transmite uma novidade. E essa novidade está tão apropriada para os dias de hoje, a gente precisava aprender a fazer essa ponte. Está todo mundo precisando de boa notícia. De más notícias a gente já tem todos os dias de monte. E a boa notícia é que o Filho de Deus veio a nosso favor. A boa notícia é que ele venceu a morte. A morte, aquilo que é o mais temido pela humanidade, e hoje, mais do que nunca, foi vencido pelo nosso Salvador. E aquilo que leva à morte, que é o pecado, também foi vencido pelo nosso Salvador. Então, queridos, nós temos a melhor notícia de todas, né? Esse é o tema que a gente pregou há algumas semanas atrás. É a melhor notícia do ano. Ela tem que ser transmitida. Jesus, quando associou a mensagem do Evangelho a uma refeição, e ele partilha com os discípulos, isso também carrega de significado que a verdade do Evangelho que gera vida é como o alimento, o pão, que é repartido. Que eu não retenho seguro só para mim, mas eu compartilho com os meus, com a minha comunidade, com os irmãos. O Evangelho, ele é repartido, ele é transmitido. E eu quero terminar essa reflexão lembrando da pessoalidade desse encontro com Jesus, né? dessa experiência de receber essa mensagem que Paulo compartilha conosco. E aqui em Coríntios 15, eu leio com vocês aqui mais alguns versículos a partir do 4, quando aqui Paulo fala das pessoas que viram Jesus ressurreto. Verso 4 diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Testemunhas da ressurreição. Atos 1:3 diz: depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Atos 1:3. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. A história que precisa ser relembrada e recontada. Mas o que eu destaco aqui são os encontros pessoais. É muito importante que Paulo diz, e ele apareceu a Tiago.
E ele apareceu a Tomé, e ele apareceu aos apóstolos, e ele apareceu a mim, e ele apareceu a um monte de gente que a gente não conhece, que não tem o nome, mas que foram testemunhas históricas da ressurreição de Jesus e que levaram a mensagem, que levaram a notícia. Mas eu destaco aqui que há essa pessoalidade do encontro com Jesus ressurreto. O Tiago precisou encontrar com Jesus ressurreto. O próprio Paulo, o Tomé, o João, todos eles encontraram Jesus ressurreto. A Maria. E eu e você também precisamos desse encontro. O encontro com Jesus ressurreto. Paulo diz, depois ele apareceu também a mim como alguém que nasceu fora do tempo. Ao mesmo tempo que Paulo diz, aquilo que eu recebi eu tento transmitir a vocês de uma maneira fiel, tanto do testemunho apostólico, mas ele também nos mostra que ele teve uma experiência pessoal com o próprio Cristo. E esta é a verdade a respeito de cada um de nós. Precisa ser assim. Ao mesmo tempo que a gente recebe, eu e você, aquilo que vem de outros, da tradição, das escrituras, da igreja. A grande pergunta é, o Jesus ressurreto já apareceu para você? Ele é real na sua vida? Ele te olhou no olho? Eu não estou falando de uma experiência corpórea, eu estou falando espiritualmente, mas esse encontro que você tem certeza. E você passa a ser uma testemunha. A gente não pode chamar ocular, mas uma testemunha de verdade. Não, Jesus está vivo? Tá, eu sou uma testemunha de que Jesus está vivo. Ele está presente na minha vida. Ele fala comigo, eu falo com ele, a gente se relaciona. E a Santa Ceia fala muito dessa celebração, desse encontro com Jesus, que é real, que é pessoal. E que à medida em que eu recebo esse cálice, esse pão, eu também, ao ser ministrado por essa salvação, eu sinto a necessidade de compartilhar isso com aqueles que não conhecem. Vamos orar, agradecendo a Deus a sua palavra, pedindo que Ele ministre nas nossas vidas, através do cálice, do pão que é dado a nós, que é ministrado nas nossas vidas. Abaixe sua cabeça, fale com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã mais uma vez. Estarmos aqui, Deus, contemplando tua criação, os sons da tua criação, da vida que o Senhor dá de forma tão liberal. Também, Senhor, essa oportunidade da comunhão, que hoje, circunstancialmente, é limitado, mas que será sempre um privilégio, que precisa ser sempre celebrada. Nós agradecemos a comunhão, a presença, a vida dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de contentamento. E agora, Senhor, diante da tua mesa,
dos elementos, do pão, do cálice, nós relembramos a história. Nós relembramos a tua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Nós acessamos as testemunhas desta mensagem, desta notícia. Os primeiros que nos trouxeram essa verdade, hoje estamos aqui, tantos séculos mais tarde, celebrando essa verdade e compartilhando essa notícia, anunciando até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Ministra nas nossas vidas, eu te peço, Senhor, o teu sangue, o sacrifício do teu corpo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.